A chave para não murmurar no sofrimento, por John Piper. Sinto-me atraído por pessoas que sofrem sem murmurar, especialmente quando eles acreditam em Deus, mas nunca ficam com raiva dele ou o criticam. Parece-me que não murmurar é uma das características mais raras do mundo. E quando se combina com uma fé profunda em Deus, que poderia alterar nossas circunstâncias dolorosas, mas não o faz, tem uma bela qualidade de confiança e honra a Deus que o torna ainda mais atraente. Paulo era assim, levado à beira da morte. Paulo conta a ocasião em que sua fé foi posta à prova de uma forma que o levou à beira do desespero e da morte. Estávamos tão sobrecarregados além de nossas forças que nos desesperamos com a própria vida. De fato, sentimos que havíamos recebido a sentença de morte. Mas isso era para nos fazer confiar não em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de um perigo tão mortal e nos livrará. Nele pusemos a nossa esperança de que nos livrará novamente, segundo aos Coríntios 1, 8-10. 3 coisas são notáveis aqui. O primeiro é a gravidade do sofrimento. Sentimos que tínhamos recebido a sentença de morte. Em segundo lugar, há propósito ou propósito neste sofrimento. Isso foi para nos fazer confiar não em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Terceiro, esse propósito era o propósito de Deus. Não poderia ter sido de Satanás, já que Satanás certamente não quer que Paulo confie em Deus. Portanto, a verdade em que Paulo acreditava sobre seu sofrimento, por mais severo que fosse, era que, em última análise, ele vinha do propósito de Deus. E o propósito era que Paulo confiasse menos em si mesmo e confiasse mais em Deus, a cada momento de sua vida, especialmente quando a morte se aproximasse. A chave para não murmurar. Parece que foi assim que Paulo pôde ficar livre de murmurar em seu sofrimento. Ele sabia que Deus estava no controle disso e que os propósitos de Deus eram totalmente para o bem de Paulo. Paulo desenvolve essa verdade em vários outros lugares. Regozijamo-nos em nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz perseverança e a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança, e a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3-5. Mais uma vez, a base da liberdade de Paulo em relação à murmuração, na verdade, a presença de sua alegria, era sua confiança de que Deus estava operando, fazendo algo crucial em Paulo, produzindo perseverança e esperança saturada de Deus, sofrendo sem vida terrena do outro lado. Mas, e quanto ao sofrimento que leva apenas à morte e não a um novo capítulo da vida na terra, onde a confiança em Deus, segundo aos Coríntios 1:9, e um caráter e esperança mais profundos, Romanos 5:4, podem ser aumentados? Paulo estava profundamente ciente desta questão e deu sua resposta em 2 aos Coríntios 4:16-18. Não desanimamos. Embora nosso eu exterior esteja se desgastando, nosso eu interior está se renovando dia a dia. Pois esta leve e momentânea tribulação está preparando para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação, visto que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois as coisas que se veem são transitórias, mas as que não se veem são eternas. A questão aqui é o desgaste gradual da vida humana, por meio de aflições, doenças e envelhecimento. Em outras palavras, o próximo capítulo após este sofrimento não é uma época de maior fé e esperança na terra. O próximo capítulo é o céu. Então, há algum sentido no aumento do sofrimento que vem com a aproximação da morte? Como aqueles de nós que têm apenas alguns anos restantes não murmuram sobre nossas dores e a chegada da morte? A resposta de Paulo é que as aflições desta vida, se as suportarmos confiando em Cristo, na verdade produzem maiores medidas de glória no céu. Esta aflição está preparando para nós um peso eterno de glória.
satisfação surpreendente em tempos difíceis e fáceis. Portanto, embora a vida de Paulo fosse de sofrimentos aparentemente ininterruptos, segundo aos Coríntios 11, 23 a 33, quase não há um indício de murmuração e nenhuma contra Deus. Ele poderia ficar com raiva do erro destrutivo e de seus mestres, Gálatas 1, 8 e 9 e Gálatas 5 e 12. E ele podia expressar suas pressões e fardos, segundo aos Coríntios 11, 28. No entanto, seu contentamento com tudo isso era incomum. Por que eu amo o apóstolo Paulo? Ele disse que havia aprendido o segredo do contentamento. Aprendi a estar contente em qualquer situação em que esteja. Eu sei ser humilhado e sei ter abundância. Em toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de enfrentar fartura e fome, abundância e necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. Este segredo parecia ser a presença e o valor de Cristo que tudo satisfaz. Filipenses 3 e 8. Juntamente com a confiança que Paulo sentia na misericordiosa soberania de Deus que operaria todas as coisas para o seu bem. Filipenses 1 e 12 e Romanos 8, 28. Observar Paulo manter seu contentamento humilde, dependente de Deus e adorador de Cristo em meio a todos os seus sofrimentos me faz admirar esse homem. Não consigo pensar em nada que seja mais poderosamente reconfortante do que estas palavras: eu nunca vou te deixar ou te abandonar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos.